Abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Eu estava pensando em trazer para a igreja uma palavra diferente, mas o Senhor ontem tocou no meu coração para que a palavra que seria hoje fica para uma outra oportunidade. Ele me trouxe algo muito simples, como sempre, né? Muito bem objetivo, que nós precisamos estar atentos. Nós temos ensinado a vocês, nós temos ensinado à igreja, eu, pastor Murilo, temos trazido a doutrina, alertando a igreja para o perigo dos dias que estamos vivendo. Muitas novidades têm aparecido e a gente precisa, como discípulos de Cristo, nós precisamos saber aprender a selecionar aquilo que iremos ouvir. Daí a importância de estar firmado na palavra para poder ter a base bíblica, argumentos, para que permaneçamos na sã doutrina. Mas o que eu quero falar hoje é algo muito importante para a nossa vida, no dia a dia. Tudo é muito importante da Bíblia, não tem nada menos ou mais importante. A palavra de Deus, ela só traz coisa boa para a gente. 1 Coríntios, capítulo 15, apenas os versículos 21 e 22. O Senhor usa o apóstolo Paulo para nos dizer: porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morreram, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Amém? Se eu fosse separar isso aqui, eu diria que era uma continuação daquilo que falamos no domingo pela manhã. Mas a ressurreição de Cristo, irmãos, é a garantia da nossa ressurreição. É a garantia da nossa ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então nós podemos afirmar que a verdade é mais forte que a mentira. Uma coisa que a gente aprende no dia a dia é que uma meia verdade é terrível. E não são poucas as vezes que nos deixamos levar por meias verdades. Mas Jesus é a verdade, e ao ressuscitar, provou para todos ser a verdade. Aí a gente lembra logo, quando Jesus declara lá em João 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho. E o Espírito Santo nos faz entender, através do seu agir e da palavra de Deus, porque é o Espírito Santo aquele que vivifica a palavra, é o Espírito Santo aquele que nos ensina, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, esse agir do Espírito de Deus tem como objetivo maior de que vivamos em sua presença, aqui na terra e eternamente nos céus. Essa tem que ser a nossa experiência de salvação. A vida eterna pela fé em Cristo Jesus. A vida eterna pela fé em Cristo Jesus. E nós precisamos ter muito cuidado para que os nossos atos, palavras e ações reflitam as características do nosso Mestre, que é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, pensamentos que alimentamos, nossas opiniões, nossos propósitos, palavras que proferimos,
Muito cuidado com as palavras que proferimos. Eu tenho dito aos irmãos que à nossa frente tem um terreno. Esse terreno é de cada um. Um terreno devidamente adubado, preparado para receber a semente. E a semente desse terreno, que é a nossa vida, a nossa comunhão com o Senhor. A semente são pensamentos que alimentamos, palavras que proferimos e atos que praticamos. Não adianta falar uma coisa e o coração está em outra. Você não precisa estar sorrindo o tempo todo, abraçando o irmão. Você precisa amar o irmão. Entender que ele tem defeitos, como você também tem. Todos nós temos. Mas todos nós temos também virtudes. Em Cristo estamos nos deixando trabalhar pelo Espírito de Deus, para que possamos permanecer firmes na caminhada até o momento final. Então a palavra de Deus proporciona princípios práticos para a vida diária e enfatiza o sacrifício de Jesus pela salvação da humanidade. Ô igreja, deixa eu entrar aqui um pouquinho. Pela salvação da humanidade. Não, pastor. Cristo se sacrificou pela salvação de parte da humanidade. Não. Por toda a humanidade. Ele dá a oportunidade a todos. De uma vez por todas, coloca na cabeça que Deus jamais criaria alguém para perdição. Por favor, irmãos. Predestinação fatalista não tem base bíblica. Mas as diversas religiões procuram base bíblica, criam, interpretam do jeito que querem. Não, irmãos. Deus é amor e amor no absoluto. O sacrifício e a ressurreição de Jesus Cristo não foi parcial, alcançando somente parte da humanidade. Entenda isso, é coisa tão simples. Mas alcançou toda a humanidade. Olha, seria terrível se apenas alguns seres humanos pudessem desfrutar da vida eterna com Cristo. Eu não vou entrar muito nisso aqui, mas seria terrível. Deus cria um para salvação, outro para perdição, um para salvar. Não, irmão, que é isso? Jesus da glória. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículos 3 e 4, diz assim, o apóstolo Paulo afirma: isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja isso. Significa, Ele age para isso. Ele opera com esse propósito. Para que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mesmo sendo repetitivo, Deus não criou ninguém para a perdição. Deus não deseja que alguém se perca. Isso significa que Deus não escolhe pessoas para que sejam enviadas para o inferno. Pastor, Deus é amor, por que Ele criou o inferno para o homem? Ele não criou o inferno para o homem, não. Foi criado para Satanás e seus demônios. Mas Ele deu ao homem o que ninguém na criação tem: o livre-arbítrio, que é o direito de escolha. E aqueles que escolhem viver separados do Senhor, rejeitando o plano de salvação de Deus para a humanidade,
Esses fazem a opção de dizer: eu não quero viver com o Senhor, não. Se perguntar a alguém lá fora, o cara diz: não, eu quero viver no céu, eu quero ir para o céu, mas eu quero ter a minha vida. Eu sempre digo assim, que o inferno é a sala de espera do lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Lá em Apocalipse 22:17, nós lemos: e o Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Quem quiser. Quem quiser. Glória a Deus. Aplauso não é para mim não, é para o Senhor. Quem quiser. O texto ele é autoexplicativo. Então todos têm a oportunidade, graças a Deus. A palavra também está nos fazendo saber que a vontade é pessoal, que a vontade pessoal é respeitada por Deus. Ele respeita. Cada pessoa escolhe. Isso é a aplicação do livre-arbítrio que foi concedida a toda a humanidade. Aí, irmãos, eu não posso deixar de citar João 3,16, que foi o texto que o Evangelho entrou na nossa família, através do meu avô materno. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê. Deus respeita a nossa vontade. Agora Ele age para que possamos viver conforme os seus princípios. Igreja amada do Senhor, e que eu amo tanto. Olhe, a palavra de Deus nos proporciona completa compreensão de Cristo. A palavra de Deus nos proporciona completa compreensão de Cristo. Então nós precisamos saber o que a Bíblia diz sobre Cristo, para que estejamos preparados para transmitir a verdade a outras pessoas. Muitos estão buscando a verdade, muitos, não são poucos não. E a ordem que o Senhor nos deu é para ir pregar o Evangelho a toda criatura. Não precisa pregar o Evangelho para quem é crente de outra denominação, deixa o cara lá. Tem que pegar o Evangelho para quem não tem Cristo na vida. Olha, irmãos, desde o início dessa igreja, e assim continuará eternamente, a gente não pesca em aquário não. Pesca em aquário. Deixa o cara na igreja que ele está. Abençoa a vida dele. Eu continuo dizendo que o ideal é que em cada rua, em cada esquina, tivesse uma igreja proclamando a palavra, independente da palavra de Deus. Pastor Calheiros, Pastor José Calheiros, nosso irmão, prazer ter você aqui. Silvaneide também, glória a Deus. Então essa é a palavra de Deus. Olha, irmãos, os judeus da Bereia eram pessoas interessadas na verdade. E quando Paulo e Silas chegaram na sinagoga e pregaram a respeito de Cristo, os judeus não aceitaram de imediato o que eles diziam em verdade. Mas aqueles judeus recorreram ao Antigo Testamento. E o que foi que aconteceu? Descobriram a verdade segundo as Escrituras e aceitaram a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. É isso.
Olha, irmãos, se o alicerce da casa não estiver bem firmado, as paredes cairão quando chegarem os vendavais. E nós precisamos estar alicerçados em Cristo. E o alicerce da casa de cada um, a vida de cada um, ela é alicerçada em Cristo todos os dias, em todos os instantes, em todos os instantes. Porque não tem nenhum bom. O único bom foi o Senhor. Aí eu já conheço a Bíblia toda, você não conhece nada. Porque quanto mais a gente conhece, a gente vê que não sabe de coisa alguma. Eu sei que tem vários irmãos aqui já leram a Bíblia diversas vezes. Mas todas as vezes que voltam a ler, o Espírito de Deus fala de uma forma especial. Aleluia, aleluia. Filosofias do mundo tratam de excluir a verdade do Evangelho. Eles não aceitam que existe uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Então nós devemos rejeitar qualquer filosofia ou crença que não está de acordo com a verdade das Escrituras. Não podemos permitir que a filosofia do mundo sobre Cristo ou qualquer coisa contrária à palavra se torne parte de nós. Nunca esqueça de estar sempre pedindo ao Senhor para que Ele traga o verdadeiro discernimento da palavra. Olha, meu irmão, minha irmã, vai ler a palavra, vai ouvir a palavra. Senhor, me dá o discernimento, que eu possa entender. Não pega um texto solto não, vai ler, espera aí, começa do início do capítulo. Peça ao Senhor que dê o discernimento, para que a interpretação seja correta. Está escrito lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 32, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, convertei-vos e vivei, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, convertei-vos e viverei. Então, a satisfação divina é pela vida. A justiça divina nos traz restauração e nos faz novas criaturas. Isso só terá valor real se permitirmos e aceitarmos o agir divino em nosso ser interior. Em Gálatas 5, 25 e 26 diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros. Eu preciso encerrar. A nova vida que Deus espera de cada um dos seus filhos não tem nada a ver com o mundanismo, mas com a busca da santificação. É a busca da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Finalmente, como último texto, Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ô igreja, sabe o que falta no meio cristão, no mundo inteiro?
Não 100%, mas falta. Sinceridade. Sinceridade. E por que falta sinceridade? Uns para com os outros. Porque falta fidelidade para com Deus. Se existir fidelidade para com o Senhor, eu não estou dizendo assim que a gente vai se dar com todo mundo, mas a gente vai conviver bem com todo mundo. Você pode achar um cara chato, cara. Não. Espera aí. Abençoe a vida dele. É assim que o senhor faz? É, eu faço. E o senhor encontra muita gente chata? Muita não. Algumas, eu nunca contei não, mas... E quando a gente se aproxima, que conhece, vê que não tinha nada a ver com a chatice que a gente achava que tinha. Duas coisas a nova criatura representa: retidão e salvação. Retidão nos negócios, no tratar em casa com o seu cônjuge. Fale para o seu cônjuge que você ama. Pastor, não precisa não, que a minha mulher sabe, mas ela precisa ouvir. Diga, fale. Mas não esqueça uma coisa, viu? Ô velho, você é o sacerdote, viu? É você. E a sua mulher é a fiel ajudadora. Você é o sacerdote. A cada momento, Deus nos concede a oportunidade para arrependimento de pecados e iniquidades. Se o arrependimento é verdadeiro, então ocorre mudança de vida. Mudança de vida, aí eu encerro o que eu comecei no início. Significa mudança de conceitos, pensamentos, palavras e atitudes. Amém? Com toda certeza, Deus continuará nos abençoando, desde que sejamos vivificados em Cristo. Que essa escolha esteja sempre em nossa mente e em nosso coração. Aí, a gente falando, essa semana aí que passou, aí Jesus está voltando? Tá. Está voltando, está às portas. Quanto tempo falta? Eu não sei. E quem disser que sabe, está contra a palavra. Porque daquele dia ninguém sabe. Ninguém sabe o dia nem a hora. Mas, pelo que a Bíblia fala sobre a segunda vinda de Cristo, as coisas estão acontecendo aí. Mas lembre-se que antes da segunda vinda vem o arrebatamento. Então a gente pode ser arrebatado agora. Então a vida tem que estar em dia no altar do Senhor. Então não olhe para A, B ou C. Olhe para Jesus. Cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Que possamos, igreja do Senhor, renovar o nosso compromisso como verdadeiros discípulos de Cristo. E esse compromisso precisa ser renovado a cada momento. Significa agora, 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 agora. Errou. Consciência do erro. Se arrepende. Pede perdão ao Senhor. Para voltar a errar, não. Para passar a viver corretamente. Nós pregamos o Evangelho a toda criatura, por obediência ao Senhor e por amor ao próximo. Eu não vou contar a experiência, mas eu me lembrei agora de uma pessoa para quem eu preguei a palavra e se converteu. Ela disse assim: eu não imaginei. O que é isso que eu estou sentindo? Que paz é essa? Eu nunca tive essa paz na minha vida. Aquele senhor partiu com Jesus. Trabalhadores da última hora. Mas o Senhor é justo e fiel. E Ele continuará com a mesma disposição e determinação de nos amar,
de nos sustentar com a sua mão direita vitoriosa. As aflições fazem parte da vida. As dificuldades, da mesma maneira. Mas tudo isso vai passar. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Fiquemos todos de pé. Equipe de louvor. Glória a Jesus.